Marco Aurélio é um dos mais renomados e celebrados filósofos estoicos da história. Ele governou como imperador romano de 161 a 180 d.C. e foi o último líder de uma linhagem posteriormente conhecida como os Cinco Bons Imperadores. Marco Aurélio ocupou um dos cargos de maior poder do mundo naquela época, tendo acesso a todas as tentações e desejos que poderia desejar. No entanto, em vez de sucumbir a essas tentações, ele dedicou sua vida à busca da justiça e equidade. Durante seu governo, Marco Aurélio encontrou tempo para compilar uma série de escritos autobiográficos hoje conhecidos como as Meditações. Essas obras se tornaram fundamentais na filosofia estoica. Nas Meditações, Marco Aurélio oferece orientações sobre como aprimorar o próprio eu, com um foco especial em adotar uma perspectiva cósmica e avaliar de forma crítica o julgamento tanto de si mesmo quanto dos outros. Como líder de um império poderoso que enfrentou múltiplas guerras durante seu reinado, Marco Aurélio aplicou sua filosofia estoica para liberar-se do estresse e das preocupações, buscando ser o melhor e mais confiável líder que podia ser. O estoicismo, uma filosofia antiga e notável, é não apenas uma teoria, mas também uma abordagem verdadeiramente inspiradora para pensar e viver. Os estoicos acreditavam firmemente que fazer o que é correto era a chave para a felicidade individual e que para agir corretamente, era necessário um pensamento racional claro. Assim, neste vídeo, vamos discutir como é possível cultivar uma mente racional, seguindo 5 importantes lições derivadas dos ensinamentos de Marco Aurélio. Antes de prosseguirmos, por favor, certifique-se de estar inscrito no canal. Sua assinatura é crucial para nos apoiar e nos motivar a produzir mais vídeos. 1. Treine sua percepção. Opte por não se deixar afetar e você não será prejudicado. Uma das grandes lições do estoicismo reside em assumir o controle de como percebemos as coisas. Estamos acostumados a emitir julgamentos sobre tudo que encontramos em cada evento que vivenciamos, assim como em relação às pessoas que conhecemos. Rotulamos tudo como bom, ruim, chato, divertido, belo, feio, entre outros. Isso é um hábito que muitas vezes fazemos de forma automática e, ao mesmo tempo, é uma prática extenuante que pode impactar negativamente nossas vidas. Por exemplo, ao julgar cada interação em um dia particularmente difícil, acabamos tornando o dia ainda pior para nós mesmos. Se descrevemos uma festa como entediante, toda a semana pode se transformar na semana chata. Com frequência, nossos primeiros julgamentos são influenciados por nossas emoções, o que significa que não são totalmente racionais. Além disso, nosso hábito de julgar cada momento de nossas vidas muitas vezes leva a usar metáforas e hipérboles que amplificam a situação, fazendo com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Por exemplo, ao levar um fora de um parceiro, podemos dizer que nosso ex partiu nosso coração em vez de encarar o fato de que eles não sentem mais o mesmo por nós. Os estoicos, por outro lado, nos incentivam a ser cuidadosos ao emitir julgamentos sobre tudo o que encontramos e sobre nossas próprias ações. Uma forma de exercitar esse cuidado é desfazer nossos julgamentos iniciais, olhando além deles e sendo capazes de reconsiderar. Ao adotar uma perspectiva mais otimista e racional, podemos reformular um momento chato de uma festa como uma oportunidade para conhecer um novo lugar e novas pessoas. 2. Pratique para não julgar. Com o tempo, você notará que raramente se sintoniza com alguém, a menos que traga consigo uma expectativa de negatividade. Portanto, o treino para não avaliar tudo com base no primeiro impulso emocional é um ponto de partida eficaz para aprimorar sua percepção da vida. Sempre que se deparar com uma situação, tente questionar-se se a sua avaliação é verdadeiramente racional. É importante refletir sobre em que fundamentos baseei minha opinião e se existe uma maneira mais positiva ou construtiva de interpretar a situação. Marco Aurélio enfatizou que só nos prejudicamos se optarmos por interpretar as situações como prejudiciais. Isso significa que, quanto mais percebemos uma experiência como difícil e adversa, mais ela se torna assim. Portanto,
Possuir o controle sobre o quanto determinadas circunstâncias nos afetam é crucial. Os estoicos também encorajam a enxergar os eventos desfavoráveis como oportunidades ou fontes de aprendizado. Um exercício para treinar sua perspectiva no estilo estoico é o desafio de virar o obstáculo de cabeça para baixo. Por exemplo, quando um novo colega de trabalho é menos eficiente e isso impacta nos resultados da empresa, é fácil sentir frustração. Contudo, enxergar essa situação como uma oportunidade para desenvolver paciência e habilidades de ensino pode transformar a dificuldade em crescimento a longo prazo. Em relação a esse tema, Marco Aurélio disse a célebre frase: "O obstáculo à ação torna-se ação, o que atrapalha, auxilia." Portanto, ao invés de julgar tudo de forma exagerada, reserve um momento para observar as coisas de maneira objetiva. Você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que imaginava, e que cada situação possui uma interpretação positiva e outra negativa. Ao ajustar sua mentalidade de acordo, perceberá que as coisas não o incomodam tanto quanto antes, e obterá muito mais da vida. 3. Aprenda a controlar suas emoções. Aprimore a gestão das suas emoções, tal como nos aconselha Marco Aurélio. Ele nos insta a não permitir que as emoções substituam o que nossa mente nos diz, e a abandonar comportamentos hipócritas e egocêntricos. Agir impulsivamente por emoção é frequentemente visto como um contraste marcante com uma abordagem mais racional, e isso não é sem motivo. Nada nubla nosso discernimento como nossas próprias emoções. Para pensar com clareza, uma das habilidades mais cruciais a dominar é a capacidade de controlar suas emoções, conforme sugere Marcos Aurelius. A emoção da raiva, em particular, tende a nos prejudicar mais do que nos beneficiar, ao contrário do que muitos podem supor. Controlar as emoções não significa suprimi-las. Quando experimentamos uma intensa raiva devido a uma traição, não podemos simplesmente negá-la ou fingir que está tudo bem. Em vez disso, redirecionamos essa emoção. Por exemplo, ao sentir raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com esse sentimento. Gritar com a pessoa que o magoou pode parecer tentador, mas isso realmente aliviará a sua dor ou melhorará a situação. É mais útil buscar maneiras de expressar suas emoções de forma construtiva, como conversar de maneira calma com a pessoa e explicar seus sentimentos, tentando compreender o ponto de vista dela. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo. Não podemos simplesmente ignorá-los, mas podemos redirecioná-los. Ao invés de deixar que a ansiedade o paralise, use-a como um desafio para enfrentar situações que a provocam. Por exemplo, se tem medo de pedir um aumento ao seu chefe, considere que esse medo pode impulsionar a preparação para todas as possíveis perguntas e contrapontos que ele pode fazer. O medo pode ser uma fonte de motivação positiva para crescer e superar desafios. Ao aprender a redirecionar emoções intensas, você se tornará uma pessoa serena, independentemente das circunstâncias. Suas emoções não afetarão sua capacidade de pensar com clareza e tomar decisões inteligentes. O controle emocional é a chave para uma tranquilidade duradoura. 4. Exercite a dicotomia do controle. Marco Aurélio nos lembra que temos o poder sobre nossa própria mente, não sobre eventos externos. Ao reconhecer essa distinção, encontramos força. Essa dicotomia do controle se baseia na diferenciação entre o que podemos influenciar e o que está além de nosso alcance. Fatores como o clima, o trânsito e as opiniões alheias estão fora de nosso domínio. No entanto, como nos vestimos, quando saímos e com quem nos cercamos são aspectos que podemos controlar. Diante de qualquer situação que nos cause determinado sentimento, devemos nos questionar: o que posso realmente controlar aqui? O que estiver ao nosso alcance é uma razão para agir, enquanto o que não estiver deve ser aceito e assimilado, sem que isso afete nossa paz interior. Uma parte essencial dessa dicotomia é a amor fati, ou seja, amar o destino. Ao abraçarmos a vida em todas as suas circunstâncias, cultivamos um amor constante pela existência, mesmo sem poder alterar o curso do destino ou determinar circunstâncias além de nosso controle.
Por exemplo, se enfrentarmos uma rejeição em um emprego que almejávamos, podemos encarar essa situação não como um fracasso irremediável, mas como uma lição valiosa. Se a razão foi uma falha nossa, então é algo que podemos aprimorar e tentar novamente no futuro. Caso tenha sido um fator externo, como nepotismo ou um desentendimento com alguém da equipe de seleção, não havia nada que pudéssemos controlar, e não faz sentido se aborrecer com algo que nunca esteve verdadeiramente em nossas mãos. Aceitar o destino também envolve afastar-se de métricas externas de sucesso e resultados fixos. Por exemplo, se aspiramos a ser escritores, medir nosso sucesso pelas vendas de um livro é deixar que nosso valor seja ditado por um mercado volátil e imprevisível. Em vez disso, podemos nos concentrar em avaliar o quanto estamos satisfeitos com o produto final e o esforço que investimos nele, o que está inteiramente sob nosso controle. Ao nos concentrarmos no que podemos influenciar e ao prometermos aceitar tudo que não está em nossas mãos, encontramos a serenidade, independentemente do que aconteça. 5. Abrace as virtudes. Olhe profundamente dentro de si, onde uma fonte de bondade está pronta para fluir, desde que você persista nessa busca. Uma virtude pode ser entendida como um tipo de excelência de caráter, ou simplesmente como um comportamento moralmente correto. Esse tipo de comportamento não apenas beneficia você e aqueles ao seu redor, mas também contribui para o bem maior, segundo a perspectiva estoica. Os estoicos abraçam a ideia de um universo interconectado, onde tudo e todos compartilham um vínculo. Portanto, o que serve ao bem maior, no final das contas, beneficia também a você. Por isso, eles firmemente acreditavam que aqueles que estavam mais alinhados com a razão eram os que se dedicavam ao bem-estar mais amplo. Em outras palavras, praticavam as virtudes, ao invés da ausência de comportamento virtuoso, o que era atribuído à ignorância, segundo os estoicos. Quando a vida nos leva a circunstâncias imprevistas, as virtudes podem servir como nossas estrelas guia, apontando o caminho certo e nos mantendo com os pés no chão. É por isso que indivíduos ricos em virtude frequentemente emanam tranquilidade e compostura. Para incorporar essas qualidades virtuosas, é preciso interiorizar as 4 virtudes cardeais do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. De acordo com a visão estoica, a sabedoria é a capacidade de discernir entre o que é bom, mal ou neutro. Isso implica transcender as emoções e permitir que a razão governe. Diante de um dilema, a sabedoria permite analisar ambas as opções com clareza. A justiça, que é sustentada pela sabedoria, implica comprometer-se com o que é correto e equitativo para todos os envolvidos. Os estoicos viam isso como um dever para consigo mesmos, com os outros seres humanos e com a sociedade como um todo. A coragem, terceira virtude, permite a ação mesmo diante do medo pessoal. Isso significa agir para promover o bem maior ou realizar tarefas apesar da incerteza quanto ao resultado. Não significa ausência de medo, desejo ou ansiedade, mas a decisão consciente de avançar, superando as barreiras emocionais. Por fim, a temperança, também conhecida como moderação, envolve manter um equilíbrio entre extremos. Trata-se de exercer restrição, autocontrole e disciplina. Marco Aurélio destacou essa característica humana de autorregulação que nos diferencia dos animais. A temperança prioriza o bem-estar a longo prazo sobre a gratificação passageira. O estoicismo categoriza coisas e ações em males, bens e indiferença, seguindo a preferência pessoal. Esses princípios guiam para promover o bem, evitar o mal e abraçar a indiferença. Seguir essas virtudes não apenas contribui para a melhoria pessoal, mas também promove um estado de serenidade e compostura, alinhando suas ações com um caminho de justiça, guiado pela razão, e cultivando, assim, uma mente tranquila. 6. Abrace uma perspectiva mais ampla. Como nos lembra Marcos Aurélio? Ele ecoa de forma eloquente o pensamento de Platão sobre a sabedoria. Ao discutir questões relativas às pessoas, é mais proveitoso ampliar o campo de visão e apreender o quadro completo de uma só vez.
Ter uma visão panorâmica é um aspecto de vital importância para alcançar clareza mental no meio da agitação da vida. Frequentemente, nos vemos imersos em meio a desafios e problemas, sentindo como se carregássemos o peso do mundo. Imaginar-se como parte de uma pequena multidão pode fazer parecer que a cidade inteira está sufocando em um congestionamento. No entanto, mudar o ponto de vista, mesmo que seja apenas dando alguns passos para trás, pode revelar uma realidade completamente diferente. Ao desapegarmos e contemplarmos a grande tapeçaria do nosso mundo e existência, percebemos o quão pequenas são nossas experiências pessoais e quão ínfimos somos no vasto esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela o reino expansivo além do nosso encontro imediato. Muitas vezes, as pessoas ignoram a verdade de que seus próprios encontros e pontos de vista não são os únicos que merecem consideração. Mesmo dentro das suas próprias vidas, considerar a experiência de outros é essencial. Por exemplo, alguém que teve uma experiência desfavorável com cães pode ter dificuldade em entender como cães podem ser queridos companheiros para outros. A menos que deliberadamente reconheçamos a possibilidade de experiências diversas, é imperativo dar um passo atrás e perguntar: o que estou negligenciando ou deixando de entender? Esta prática introspectiva carrega múltiplos benefícios. Quando confrontado com uma decisão, um desafio ou uma mudança de vida, você tem a capacidade de se fazer perguntas introspectivas, seja no calor do momento ou posteriormente. Talvez enquanto caminha ao ar livre ou durante uma sessão de reflexão no diário. Essas perguntas permitem que você mergulhe mais profundamente em seus pensamentos e ações. Considerar todas as facetas e possibilidades em uma determinada situação é imperativo. Recuar significa distanciar-se de preconceitos e pontos de vista pessoais. Abandonar temporariamente seus desejos pode oferecer um novo ponto de vista, levando você a refletir sobre as pessoas ao seu redor e suas responsabilidades para com elas. Ao adotar uma perspectiva global em vez de se concentrar apenas na sua própria vida, você mantém um significado imenso. Confrontado com uma decisão desafiadora, um problema adverso ou uma mudança de vida, fazer perguntas introspectivas é crucial. Isso pode ocorrer no calor do momento ou mais tarde, talvez enquanto reflete durante o dia ou durante um passeio. Perguntar a si mesmo o que poderiam ser os efeitos a longo prazo de sua ação ou escolha, e como a perspectiva de outra pessoa pode diferir da sua, é uma prática valiosa. Considerar todos os aspectos do mundo ajuda a entender suas ações, pensamentos, vida e escolhas de maneira mais clara. Além disso, isso contribui para a maneira como você pode ajudar o mundo. Ao considerar a imagem completa, você sempre terá uma visão mais ampla que o liberta de preconceitos e restrições desnecessárias. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de conferir nossa playlist para mais vídeos que o ajudarão a alcançar o sucesso e a felicidade, usando a sabedoria filosófica dos antigos. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador.